Olá, meus queridos, bom dia. Hoje, dia 26. Não, hoje não é dia 26, hoje é dia 27. Hoje é aniversário da minha irmã Leni, que Deus abençoe a vida dela. 27 de janeiro, às 7 horas da manhã. Que bom a gente poder estar juntos mais uma vez, textos que inspiram. E parece que está dando sol em Blumenau, então é dia de você botar a roupa para secar, né? Abrir a casa para poder diminuir um pouco o mofo e celebrar aí o sol, né? A gente não sabe quanto tempo que vai ter o sol ao nosso dispor, né? E as previsões aí são de chuva para o final de semana, mas temos que crer que essas previsões possam estar erradas, né? Mas de qualquer forma, vamos celebrar o sol, vamos celebrar a Deus aí, agradecendo o sol que Ele deu para esse dia, né? Bom dia, Rodibete, Silene, bom dia, Andréia, bom dia, Marlene, meu irmão Ernesto, bom dia, meu irmão. Que bom a gente estar com esses queridos aqui. A Ana também está com a gente e o povo participando aqui conosco. A Dani, e viu o videozinho do Noah cantando, que coisa boa, né? Ana, manda um abraço pro Daniel, queridão, que o Senhor esteja abençoando aí vocês, a saúde de vocês também. E esse dia que o Senhor nos dá. E eu pensei para esse dia, o término aqui das minhas devocionais no livro de Êxodo 40, termina com a glória do Senhor enchendo o templo, né, enchendo o tabernáculo. E é uma cena marcante, muito bonita. Depois de toda a obra que foi feita, Deus vem e enche aquele lugar da sua glória, né? Isso é muito bonito, muito fantástico. Mas o que trouxe a glória do Senhor até aquele momento, para que se enchesse aquele tabernáculo, né? Bom dia, Iris, bom dia, Roberto, bom dia, Denise, esses queridos aqui com a gente também, né? Coisa boa. O povo realmente acorda cedo, viu? Paulo Roberto, bom dia, Marli, Raquel, esses queridos sempre aí participando conosco, né? Eu vi a Noemi também, participando com a gente, fiquei muito feliz. Muito bem, queridos, eu quero ler então Êxodo 40, do versículo 34 ao 38, são os últimos versículos do livro do Êxodo, né, que conta a saída do povo do Egito. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar mais na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia a nuvem do Senhor pairava no ar, acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Eu fiz uma devocional há uns 3 dias atrás, com o nome Siga a Nuvem, né? Falando da nuvem que estava com o povo, esteve com o povo durante todo o tempo da sua caminhada. Mas eu queria retomar a ideia aqui da presença de Deus, e falei também sobre a questão de Moisés, que pediu a Deus que não se retirasse, né, da presença dele, que se ele não fosse com o povo, né, não faria sentido nenhum, porque o que diferenciava o povo de Israel dos outros povos era a presença do seu Deus. Mas hoje eu queria terminar esse tempo dessa devocional de Êxodo
dizendo que por que a nuvem da glória do Senhor pairou sobre o tabernáculo? O que fez com que a glória do Senhor descesse sobre aquele povo, ou descesse sobre aquele lugar, de tal maneira que nem Moisés poderia ficar ali? A gente percebe ao longo da leitura do livro de Êxodo uma expressão interessante, que Moisés e o povo fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Você vai encontrar no livro de Êxodo essa expressão quase que sempre. Primeiro, que nos assusta a perfeição com que Deus pediu para que o santuário, o tabernáculo fosse construído, peça por peça, uma descrição perfeita, dada lá no Sinai e inspecionada ao longo do tempo por Moisés. Moisés tinha uma função de deixar tudo quanto o Senhor havia ordenado. Isso marca e percebe que, para a glória do Senhor descer sobre o tabernáculo, ele teve que ter sido feito exatamente como Deus havia ordenado. Nós temos nos perdido ao longo do tempo com os nossos conceitos de obediência, e nós temos nos perdido e relativizado valores a respeito do que é certo e do que é errado. A própria cultura pós-moderna já nos deixa numa situação complicada. Essa cultura pós-moderna, ela colocou a verdade dentro de litros e litros de água e diluiu a verdade. Tanto que um filósofo, um sociólogo que morreu recentemente, Zygmunt Bauman, criou uma série de materiais importantíssimos e criou um termo chamado modernidade líquida, que é o conceito de que todas as verdades absolutas estão sendo relativizadas para que o povo viva, né? Então, por exemplo, a sexualidade ela está sendo liquidificada, né? O gênero ele pode ser o que você quiser, né? Homem e mulher é uma das, né, categorias. Pode existir gênero, cisgênero, né, não gênero e assim por diante. Estou dando exemplo da sexualidade, mas poderia dar exemplo na verdade, né, nos conceitos de verdade. Você vai conversar com uma pessoa, ela diz assim, não, mas isso é o que você pensa. E essa é uma parte da verdade, eu penso de outra forma. E são assuntos que teoricamente deveriam ser muito claros. Então, se os conceitos estão sendo relativizados, a verdade e a obediência aos conceitos estão sendo relativizados, para que eu vou obedecer uma coisa que na verdade não faz muito sentido? E é interessante que nós também internamente começamos a fazer alguns conceitos de relativizar. E é muito interessante a leitura da palavra, né? Porque a leitura da palavra ela nos dá um norte. E eu realmente gosto de fazer a leitura sistêmica, ou seja, começar o ano, né, fazendo essa leitura. E esse ano tenho caminhado com as minhas leituras, tenho me organizado para isso, e eu percebo que o livro de Êxodo, quando entra na questão do tabernáculo, a minha mente parece que um processo de seleção. Ela diz assim, isso não tem algo que você vai poder utilizar. Essa leitura ela vai ser só para conhecimento, mas ela não tem uma eficácia. E a minha tendência é olhar para isso e dizer a verdade, e relativizar que talvez algo muito importante desses textos possam estar falando ao meu coração. E esse textos da leitura, da arca, de como foi feita o tabernáculo, ele me ensina primeiro o seguinte, que Deus não mudou o seu padrão. Ele quer uma perfeição. Só que
ele encontra a humanidade caída. E ele então continua com o mesmo padrão. Não mudou o padrão do Senhor. E é por isso que quando a gente olha para Êxodo, a expressão constante é: e Moisés fez tudo quanto havia ordenado. Existe um jeito certo de se fazer. E isso me chama muita atenção, porque me leva também à obediência. Para que ler o Êxodo? Para que ler essa parte da construção do tabernáculo? Para conhecer e saber que o Senhor tem perfeição, para saber que o Senhor tem as coisas certas. Deus não é um Deus que muda, não é um Deus de flexibilidade de conceitos, não é um Deus líquido, não é um Deus fluido, é um Deus denso e poderoso, que tem o seu padrão. Agora, o que ele tratou de relativizar foi a peso da culpa e da condenação para o pecado, que ele não relativizou, foi pago lá na cruz. A graça não relativizou as coisas. A graça apenas amenizou o castigo, porque o castigo foi dado ao nosso Jesus. O que isso tem a ver com o tabernáculo? Tem a ver com obediência. Qual é a decisão que eu tenho e você tem que ter? É que se você buscar viver uma vida cheia da presença de Deus e buscá-lo com toda a intimidade, automaticamente o Espírito Santo vai dar a você um entendimento de obediência. E nem vai precisar que as pessoas digam que isso é certo ou errado. Você mesmo, na sua intimidade com Deus, Deus vai dizer: isso está errado, isso está certo, faça como eu lhe ordenei. E é tão interessante que o versículo 42 e 43 de Êxodo 39, diz assim: os israelitas, terminou toda a construção, os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Então, obediência gera bênção. Essa é uma lição importante. E esse talvez seja a primeira lição que eu tiro desse texto hoje pela manhã para o nosso dia. Nós vivemos no conceito de graça, e é verdade, nós vivemos no conceito de graça porque não tem condição de viver fora da graça. Nós jamais poderíamos cumprir as exigências tamanhas de um Deus santo. A lei mostra isso. Domingo que vem eu vou pregar sobre a plenitude da lei, e a lei mostrava isso. O padrão elevado do Senhor: a alma que pecar morrerá. E todas as coisas que o homem faz estão cercadas ou imbuídas de pecado. As minhas ações podem ser nobres, mas a minha motivação pode ser enganadora. Eu posso abençoar alguém com algum bem, mas na verdade eu estou interessado em alguma coisa que ele possa me retribuir, ou até naquilo que isso vai me trazer de ganho político, digamos assim, mediante as pessoas. Então, todo o nosso ser está envolvido com a natureza pecaminosa. Então não há perfeição em nós, mas precisa-se ter o entendimento que a graça nos alcançou, mas que isso não anula, e isso nos fortalece a desejar obedecer o Senhor em todas as coisas. E eu estou dizendo um grande paradoxo. Para a salvação é necessária a graça de Cristo mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a obediência mostra o quanto você está grato por essa salvação, o quanto você está em sintonia. Depois que o povo fez exatamente tudo quanto Deus havia ordenado, Moisés abençoou o povo. E depois que Deus viu que todas as coisas que ele tinha pedido a Moisés, que o seu tabernáculo estava feito conforme ele havia ordenado, a glória de Deus vem sobre
aquele lugar. Então, a bênção de Deus, por causa da obediência do povo, se manifesta em glória de Deus no meio do povo. E essa glória de Deus é um momento instantâneo, de tal forma que Moisés não poderia suportar, porque exatamente é pecador, e exatamente é um homem falho e humano, mas essa glória se transforma em presença constante de Deus, porque a Bíblia vai dizer que essa nuvem que enche a glória de Deus sobre aquele lugar, depois ela continua, mas não com toda a sua glória, porque se Deus derrama da sua glória, se Ele nos se deixa ver por nós totalmente, nós morreríamos. Mas a glória se transforma então nessa condição da gente continuar vendo a presença de Deus e sendo guiado por ela. Então, eu preciso ser obediente ao Senhor em tudo que Ele me pede, para poder continuar sendo guiado por Ele. Porque quando há desobediência, a glória do Senhor se afasta. Quando há obediência, a glória do Senhor se aproxima. Isso não mudou. A graça de Cristo nos salvou, mas a glória de Deus se manifesta no ambiente de santidade. Quanto mais o homem, salvo por Cristo Jesus, mediante a graça, busca viver valores do reino de Deus contra a sua vontade, porque a carne pede tantas outras coisas, menos santidade. A carne faz muitas coisas, menos obediência. E a carne está sempre predisposta ao engano, ao erro, ao pecado, à desobediência. E por isso, a glória do Senhor se afasta muitas vezes de nós. Porque além da gente ainda viver na natureza pecaminosa que existe dentro de nós, mas não há nenhuma resistência, nenhuma luta de fazer tudo quanto o Senhor nos ordenou. E aí a gente percebe que a glória do Senhor se manifesta de maneira tão intensa, naquele momento onde o Senhor se alegra com que tudo foi feito conforme Ele tinha ordenado, mas a presença dele continua com o povo. Veja, sempre que a nuvem se levantava em cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Essa ideia de que Deus está presente no meio do seu povo, e por causa da obediência do povo, ele abençoa o povo. Por causa dessa presença dele gloriosa e a obediência do povo constante, de fazer tudo quanto foi ordenado, a glória do Senhor enche aquele lugar de maneira especial, momentânea. Não ficou a glória ali, porque senão o povo não teria condição de andar. Nem Moisés, que estava buscando e fazendo tudo quanto Deus ordenou, teria condição de suportar. Mas a maior glória de Deus é a presença dele constante em nós, constante conosco, nos guiando e nos dirigindo. Em alguns momentos da sua vida, Deus vai te dar o que a gente chama de epifania, né? Que é sentir a presença dele gloriosa de tal forma intensa, como uma visitação de Deus. São momentos onde ele vem para te mostrar algo, para se revelar a você. Mas a maioria das vezes nós vamos continuar tendo a presença dele, porque o Espírito Santo é essa nuvem agora, né? É o Espírito Santo quem nos direciona, é ao Espírito Santo que a gente tem que pedir direção, sabedoria, né? Então, quando nós estamos orando a Deus: Senhor, por favor, manda do teu Espírito nos dar direção. Não façamos nada sem a direção de Deus. Por isso que o povo de Israel, então, não fazia nada sem que a nuvem se levantasse e dava direção. Obediência gera bênção, a bênção gera glória, e a glória permanece sobre nós, nos dando direção. Não esqueça,
as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam toda manhã. Mas vai ter um momento da sua vida cristã que você vai olhar e dizer assim, sim, eu preciso sempre da misericórdia de Deus. Mas eu não quero usar disso para poder tentar o meu Deus. Eu quero buscar a santidade, a obediência em fazer tudo quanto Ele me tem ordenado. Já que isso é uma missão impossível, sim, ela vem de um peso, de uma condição quase que infinita. Mas há uma tensão no meu coração entre fazer o que é errado e desejar fazer o que é certo. Essa tensão nos ajuda a buscar mais o Senhor. E então, sempre depender dEle. Porque toda essa glória dEle me leva a perceber o quanto eu dependo do Senhor, o quanto eu careço do Senhor, o quanto eu necessito da sua presença, mas eu quero ver a sua glória. Por isso, eu desejo obedecê-lo em tudo quanto Ele me ordenar. Que seja essa o nosso desejo de santidade, de obediência, de dependência de Deus a cada dia, para a glória do Senhor. Luiz Fernando está dizendo aqui que está esperando notícia do sobrinho dele. Nós vamos orar pelo sobrinho. E esse estava aqui na minha listinha até para saber, né? E vamos continuando colocando diante do Senhor. O Arnaldo com a gente, Janete também, Rosana, Nani, a Eliane também, a Delia, a Nívia. Que bom. Bom dia a todos vocês, queridos. Que bom que a gente pôde ter esse tempo juntos. Vamos continuar orando, né? Sobre o nosso país, sobre a vacinação, orando sobre a volta, o retorno às atividades, que o Senhor nos dê grande sabedoria e discernimento, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus perfeito. O Senhor não mudou, mas ao mesmo tempo o Senhor ama um homem imperfeito como eu. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que desejar fazer as coisas conforme a sua vontade. Eu sei, ó Deus, que o meu desejo e a minha ação há uma grande diferença. Mas como é bom ler o livro de Êxodo e ver que o Senhor deu a Moisés um encargo tão sério de construir o seu tabernáculo, o lugar onde o Senhor ia se manifestar, não de forma visível corpórea, mas da sua glória. E ver que o Senhor deu graça ao teu servo de fazer e ao povo a fazer tudo quanto o Senhor lhe ordenou. E por isso a bênção, a glória do Senhor encheu aquele lugar. E a bênção da sua presença foi com aquele povo em todo o deserto. Como é bom saber que a tua palavra pede de nós obediência, mas que a tua graça nos alcançou e que faz com que a gente tenha essa alegria de viver na tua presença, mas também o desejo de te obedecer em tudo. Pai, nessa manhã, dá desejo, força, coragem aos teus servos de obedecer o Senhor, a mim também, de obedecer o Senhor em tudo quanto o Senhor nos ordenar. Aquilo que o Senhor pedir, mesmo que seja difícil, mesmo que seja muito complexo, que façamos nesse dia para a glória e honra do teu nome. É isso que oramos, Senhor. Abençoa a saída, os negócios, as conversas, os diálogos, as decisões, as retomadas de postura, qualquer que seja as ações dos teus servos nesse dia, que eles saibam que o Senhor é o Deus que está presente e que eles só façam a sua vontade, para que a glória do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre eles. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus esteja abençoando aí e a vida do Rafael. Ontem eu vi uma reportagem que lembrei dele, Luiz Fernando. Lá em Israel eles estão com
um senhor de uma idade avançada que estava cego mais de 5 anos. E eles colocaram uma lente, né, uma córnea, que era não rígida, mas com material sintético que adere, que o corpo assimila como sendo dele. E o Senhor enxergou, isso é uma coisa fantástica, né? Lembrei dele. Mas orando para que o Senhor reverta esse quadro aí na vida dele, tá bom? Deus abençoe, queridos, um bom dia na presença do Senhor e que até amanhã. Deus abençoe.